Opinem, pessoal do canal Diário de Laudete, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E dessa vez nós vamos falar sobre a Loud Valorant, pessoal, sobre os confrontos que ela teve nesse último final de semana entre G2 vs Loud e Loud vs 100 Thieves. Então, se vocês querem saber muito a minha opinião, não esqueça de deixar esse like, de continuar no vídeo até o final e de comentar e se inscrever. Então, bora lá! Então, pessoal, aqui nesse vídeo eu vou trazer sobre os confrontos que aconteceu nesse último final de semana. Só adendo em relação aos outros confrontos, principalmente entre Loud vs Sentinels e Loud vs Cloud9, eu não consegui trazer vídeo. Contra Sentinels eu não consegui trazer por causa da correria do dia a dia, tá, pessoal? E Loud vs Cloud9 eu iria trazer, já tratando exatamente também sobre como foi o confronto entre Loud vs Sentinels. Só que eu até comecei a editar o vídeo, só que surgiu uns contratempos e eu não consegui soltar. Eu conseguiria soltar na sexta-feira, só que na sexta-feira já seria o confronto entre Loud vs G2, então não faria sentido. Então nesse vídeo eu vou focar exatamente sobre Loud vs G2 e Loud vs 100 Thieves, tá, pessoal? Em relação aos outros confrontos, esses outros confrontos que eu não comentei, nem vou chegar a comentar nesse vídeo, porque a Loud que se apresentou nesse último final de semana é bem diferente do que foi a Loud contra a Cloud9 e a Loud contra a Sentinels. Então nem adianta eu tentar opinar aqui. Então, pessoal, Loud vs G2, primeiramente eu vou começar a minha análise aqui, que aconteceu na última sexta-feira, dia 7 de agosto, e a Loud surpreendeu, pessoal. Válido dizer que sobre a expectativa sobre os dois confrontos, a Loud ela poderia ter a chance de ganhar os dois e ser seed 1 do próprio grupo, tornando o caminho mais fácil ali para os playoffs. Também tinha a possibilidade da Loud também ficar fora dos playoffs caso perdesse os dois. Ainda dependeria também do resultado entre Sentinels versus Cru. E que queria deixar meu parabéns aí pra Cru, principalmente né, nossos ídolos da nossa torcida aqui, Sadak e Les, né? Finalmente se encontraram e foi justamente no jogo mais importante que garantiu pra Loud justamente esse, pelo menos o mínimo seed 2 do grupo, né? E a classificação direta para os playoffs. Então, a Loud mais uma vez conseguindo ir para os playoffs e dessa vez de uma maneira bem mais convincente. Por quê? Porque enfrentou justamente a G2 e ganhou de 2-0. Se vocês forem ver na comunidade aí do canal, eu tentei dar uma opinada tanto sobre a Loud LoL quanto a Loud Valorant. Em relação a Loud Valorant, pessoal, eu acreditava que contra a G2 quanto contra a 100 Thieves. Só que contra a G2 eu via que tinha sim um mundo. Por quê? Porque a G2 não está jogando no meta já faz um bom tempo, G2 duelistas, só que sim, claro, não dá pra subestimar a G2, principalmente quando vai afunilando e vai chegando mais perto dos playoffs. A G2 é a atual campeã do VCT Américas, pessoal. Então é uma equipe que consegue sim muito bem ganhar da NRG, da Leviathan e qualquer time do mundo, que são aqueles pipocos geralmente no mundial. Só que na região em si, a G2 mesmo jogando fora do meta, eles ainda assim dão um jeito de conseguir jogar e jogar bem. A questão é que, obviamente, o momento, se a gente for ver o momento, a 100 Thieves está num momento muito melhor que a G2, por exemplo. Então, a Loud poderia sim muito bem ganhar da G2, dependendo justamente das escolhas dos mapas que eles jogariam. Então a Loud começou jogando no primeiro mapa na Sunset e foi um jogão, acredito eu que a Sunset da Loud é um mapa muito bom, só que daí vai aquele problema que eu tô citando da Loud, que eu acho que é um problema já crônico que tá acontecendo desde a estreia deles. O primeiro mapa da Loud é um mapa bem mais inconstante que a Loud pode proporcionar. No segundo ele já joga melhor, no terceiro ele joga melhor ainda. Nesse primeiro mapa, acredito eu que a Loud poderia sim ter ido até um pouquinho melhor que a G2, né? Na verdade a G2 teve a chance de fechar o mapa, né? Então a G2 também errou bastante, não tá no melhor momento dela, e a Loud conseguiu ser persistente, ser resiliente e conseguiu voltar atrás do placar, levar para um overtime e ganhar nesse primeiro mapa. E no segundo mapa, que foi a surpresa, né? Onde a Loud conseguiu jogar muito bem essa Lotus. Eu não entendo porque a Loud ela não consegue jogar, ela não joga mais Lotus. Talvez foi tático contra a G2 somente para jogar nessa Lotus, mas a Loud é um time que historicamente é um time bem regular na Lotus, assim, principalmente com essa line. Então, com a line passada e também com essa line. Então, eu acredito que a Loud poderia jogar um pouquinho mais as Lotus, principalmente contra agora a 100 Thieves, que a gente já vai comentar. Mas foi uma surpresa ganhar de 13-1, né? Se fosse para perder, que fosse pelo menos perder jogando, mas foi totalmente ao contrário. A Loud conseguiu ganhar e ganhar muito, muito bem contra a G2. É até engraçado porque a Loud Valorant me parece ser um time que quando a gente tá com baixa expectativa, eles surpreendem. Quando a gente tá com muita expectativa, eles surpreendem negativamente. Então esse foi o meu resumo sobre Loud vs G2, pessoal. Pra mim é um time, a Loud nessa série específica se mostrou talvez ser realmente o segundo melhor time. Comprovou que atualmente é o segundo melhor time desse grupo que ela estava, que se não me engano é o grupo Ômega.
Então, ela ter ganhado a G2 realmente mostrou quão merecidamente a Loud estar nos playoffs. Exatamente sobre como que a Loud pode jogar daqui pra frente. Vamos agora para o confronto entre Loud versus 100 Thieves, que realmente foi um jogo um pouquinho mais pegado. 100 Thieves é o time da mira xenofóbica historicamente. Apesar das brincadeiras, é um carrasco de times brasileiros, não somente da Loud. Loud versus 100 Thieves. Eu gostaria de deixar aqui um adendo que eu já sabia que a Loud poderia perder, né? Então, a forma que a Loud perdeu foi uma derrota, assim, um pouquinho satisfatória. Nossa, Gustavo, você está convencido, está acomodado com a derrota. Não, a Loud se mostrou ser um time resiliente, porque tanto nos dois mapas que ela jogou, né? Tanto na Summit quanto na Raven, a Loud fez a primeira metade muito mal. Se não me engano, as duas primeiras metades deu 9-3. Então a Loud ainda assim conseguiu se recuperar no jogo. Só que obviamente não foi o suficiente, né? Quando você perde uma vantagem tão grande, e se não me engano a Loud perdeu todos os pistols da série, então isso dá, querendo ou não, uma complicada muito grande. O que eu penso? O que faltou nessa série? Primeiramente, Loud versus G2, esqueci de comentar, mas simplesmente o Luke Show amassou na série. Conseguiu terminar com um KDA de mais 23 na série como um todo. Nessa série, obviamente, já seria bem mais difícil. Por quê? O 100 Thieves está num momento melhor, principalmente porque a 100 Thieves joga com 2 duelistas, pessoal. E quer você queira ou não, 2 duelistas é o meta. E eles sabem jogar também muito bem com uma forma de se jogar contra o double duelista, que é usando justamente Double Udin. Então times como a NRG, por exemplo, conseguiu ganhar da Leviathan usando a Double Udin contra os double duelistas. A 100 Thieves já pegou essa estratégia e já tá usando também 2 Udins em determinados mapas que tem mais espaço para varar. Como, por exemplo, a própria Raven. É um time muito mais cascudo, pessoal. E assim, a 100 Thieves sempre foi um time muito bom. Sempre foi um time muito bom justamente contra a Loud, porque eles têm um estilo de jogo mais caótico. Então a Loud sempre teve mais dificuldades de ganhar contra times que têm um tático um pouquinho mais caótico. O que acontecia com a 100 Thieves antigamente, que talvez não tornava ela um time tão forte, é que ela era um time que trollava muito, que entregava muita vantagem, por aí vai. Fora a questão de mira, às vezes que dependia do dia. Só que agora os caras da 100 Thieves, na realidade, é que eles estão quebrando muito, pessoal. E quando eles enfrentam a Loud, me parece que alguns caras aqui, por exemplo, o Bang é um cara que se enfrentar qualquer time do mundo, cara, que não tenha brasileiro, ele é um cara, tipo, é bom, mas um cara é o senhor normal. Agora, contra qualquer time brasileiro, o cara, ele realmente vira o melhor do mundo. Isso desde a época que ele era da Sentinels. Fora outros jogadores, como, por exemplo, o Asuna sempre incomoda. Por mais que no segundo mapa da Raven ele não tenha jogado tão bem, no primeiro mapa ele amassou. E ele se achou no Fênix. Então, pessoal, a time da 100 Thieves realmente é um time muito difícil de ganhar. Não quer dizer que eles sejam invencíveis, pode ser que nesses playoffs eles possam pipocar, né? Os times agora, talvez com o nerf que vai ter no Fênix, que nem é bem o nerf, só vai aumentar um pouquinho mais da orb pra até Ultimate. Então acredito eu que também não vai mudar esse cenário de meta, mas talvez as equipes tendo um pouquinho mais tempo para estudar justamente a 100 Thieves, talvez eles realmente não, e talvez eles também sentindo a pressão das expectativas, talvez eles sejam precocemente eliminados, né? Mas acredito eu que eles provavelmente vão ficar pelo menos ali top 4, top 3 nesse split. Então eles são um time que realmente joga muito bem. Como disse, também vai depender muito do chaveamento, né? Às vezes eles pegando uma equipe como uma G2, uma NRG ou até a própria Sentinels, eles se ferram um pouquinho, né? Não é à toa que conseguiram perder pra Cloud9. Isso que também a Cloud9 é aquela coisa, pessoal. A Cloud9 melhorou. Isso mostra que realmente a Loud ter tido uma série pegada contra a Cloud9, na verdade, mostra que a Cloud9 em si melhorou. E a Cloud9 é um time que faz muito antitático, diferente do que eu vejo, por exemplo, na Loud. A Loud talvez não é muito antitático assim, né? É mais a Loud focando no próprio jogo e aperfeiçoando durante ao decorrer da série. Então, motivos do porquê eu também não acharia que a Loud poderia ganhar. A Loud não acordou num dia muito bom de mira, então eles estavam perdendo muita trocação na mira. Fora que aquela coisa, vai jogar contra o 100 Thieves é a mesma história de sempre. Os caras vão cagar no smoke, os caras vão dar tiro strafe cagado e vão conseguir matar 2, 3 da Loud como um todo. Então é aquela mesma coisa de sempre, né? É um time muito chato de se jogar contra. Principalmente quando eles, por exemplo, assumem a postura de jogar de Double Udin. Só que é como o Saci disse, quando o cara joga de Double Udin, eles já estão entregando todo o setup defensivo deles. Então tem que jogar na calma. Eu que vi muita Loud fazendo simplesmente querer rushar o round como um todo, querer acelerar toda hora. Isso a gente viu principalmente ali na Raven, que a Loud simplesmente começou a cair justamente no tático da 100 Thieves. A 100 Thieves pensando, não, venha bem rápido que eu vou conseguir counterar você, e a Loud caía nisso. E além de tudo, perdia na bala, porque o Bang, por exemplo, na defesa tava simplesmente quebrando todo mundo,
né? Quando virou a segunda metade, tanto da Summit quanto da Raven, a Loud conseguiu se encaixar no jogo. Isso aqui, obviamente, né? A Red Thieves também não é um time que simplesmente... um time pipoqueiro, um time que pode até perder, só que ela administra a própria vantagem. Então ela conseguiu fechar o mapa. Eu também não gostei sobre o pick de Summit, pessoal. Eu tava vendo aqui a rodada dos drafts, vai aparecer também aí na tela um pouquinho. A Loud, ela poderia ter escolhido jogar na própria Sunset no começo. Sim, na Sunset talvez a Loud não tenha feito um mapa tão bom contra a G2. E é o primeiro mapa que geralmente a Loud ela é muito inconstante, né? Não acorda tão bem, não começa tão bem. Só que a Loud poderia simplesmente... Eu prefiro a Sunset da Loud do que a Summit da Loud. Porque a Loud já jogou diversas vezes na Sunset, então talvez eles tenham mais experiência para jogar no mapa quando as táticas não funcionam. Agora na Summit a Loud só tinha jogado uma vez contra a Cloud9, foi um mapa até que pegado. Na verdade ela jogou duas vezes, né, mas contra a Cloud9 foi a última vez que jogou. Foi um mapa muito pegado, então acredito que contra a Red Thieves, que é um time que joga principalmente de double duelista nessa Summit, que é um mapa muito aberto, muito grande, então também era uma coisa que talvez acho que a Loud correu um risco muito grande. A Loud tá banindo muito split, pelo menos para os playoffs. Tem que treinar essa split, porque uma hora ou outra vai ter que jogar. E também tá banindo muita brisa, mas a brisa da Loud realmente é muito feia. E a gente até agora não teve prioridade de jogar Ascent. Acredito que na Ascent também a Loud poderia ter picado, poderia ter treinado. Não sei se a Loud chegou a treinar, mas é um mapa que também realmente dá, talvez, pra se arriscar a jogar. Principalmente quando a Loud ela assume a postura de que não tá... assume a postura de jogar de Sage ao invés de double duelista. Então numa Ascent, por exemplo, a Sage é muito forte contra double duelista se saber se for uma Sage bem jogada. Então a Loud poderia também ter picado essa Ascent. Uma coisa que eu também gostei bastante da Loud é que a Loud começou a usar o double duelista. É uma coisa, acho que, obviamente, gostei do Urge jogar de double duelista no lugar do Darker, que eu já tinha jogado. Por quê? Porque o Urge é um cara... o Fênix é um cara que vai controlar o round. Então ele jogando justamente ali com o TKzinho do lado, tanto ele quanto o TKzinho podem brilhar. Se ele morrer mais cedo, melhor ainda, porque ele é IGL e pode coordenar o round. Se ele continuar vivo e quebrar e matar, ele também vai continuar coordenando o round, né? E querendo ou não, ter esse stun do Fênix tá muito forte, essa cura do Fênix também tá muito forte. A Sage também cura também, querendo ou não, mas o Fênix habilita muito mais do que a Sage. Fora que também libera um pouco mais o Davi, para ele jogar um pouquinho mais solto. E assim, pessoal, em relação à performance do Davi, o Davi realmente ele tem que acordar um pouquinho mais pros mapas. Por quê? Não é questão de pegar muito no pé, mas é algo que realmente tá deixando claro, né? O Davi tá jogando muito nervoso, não é nem somente sobre a questão dos números, porque nos números também o Davi está um pouquinho mal, tá bem inconstante, mas não é somente a questão dos números, é a questão de postura que você vê ele dentro do server. É um cara que tá realmente muito nervoso. Espero que para esses playoffs ele realmente melhore na performance dele, porque ninguém sabe se ele continuar desse jeito, o que vai acontecer no final do ano, né? Pro ano que vem, se ele vai realmente se manter na Loud ou não. Eu gostaria muito que ele se mantesse, porque se comparado ao Kawanzin, o Davi ele tem o uso de recursos bem maior que o Kawanzin, vamos falar bem a verdade. Isso aqui talvez em questão de mira ele tá deixando a desejar, se comparado ao Kawanzin. E talvez agora com a Loud jogando double duelista eles jogam juntinhos. Então o Davi ele vai ter que, aparentemente, o que mascarava é que talvez ele tinha que jogar recursando, tinha que se preocupar com isso. Também tem que ficar jogando de Udin, geralmente o iniciador que joga de Udin, né? Ou pelo menos essa é a configuração da equipe da Loud. Então a gente entende dar uma passadinha de pano em relação a isso. Mas agora a Loud, talvez assumindo essa postura de jogar de double duelista, vai deixar o Davi ainda mais solto pra jogar dando bala na cara. Então a gente espera que realmente o Davi melhore e que a postura dele, principalmente dentro do server, esteja melhor. Porque ou não, o Urge é EGL, então a gente também dá uma passadinha de pano em relação à performance dele. Mas ele ainda assim tá tendo números melhores que o Davi, pelo menos nessa série contra o Red Thieves, ele teve números melhores. Então espero que o Davi realmente melhore como um todo nessa questão dos números deles. Pessoal, questão de first kill e first death, como também tá vendo aí nos KDAs, foi uma série até que pegada. A questão que a Loud ela perdeu também muito round na vantagem. O que mais tá refrescante aqui na minha memória é o round que ela perdeu no 5v3, justamente ali no momento que a Loud já tava ali na segunda metade, né, conseguindo defender muito bem nessa Raven, e que poderia sim levar para um overtime e ganhar, né? Justamente pelo momento ali da Loud conseguindo ter uma virada muito constante, muito intensa. Só que infelizmente a Loud perdeu um 3v5. Então é outra coisa que também a Loud tem que melhorar.
Uma coisa que eu gostei da Loud, da postura dela, é que a Loud também tá ganhando muito anti-eco, tá fazendo muito anti-eco, né? Então, principalmente nos pistos que a Loud perdeu, no anti-eco seguinte, no round seguinte, eles conseguiram ganhar alguns rounds da Thieves tendo jogadinhas bem padronizadas. Então, dá pra ver que a Loud tá treinando muito, muito bem. Acredito que agora com um double duelista, eles tenham que treinar ainda muito mais. Acredito que como um todo, a Loud pode sim melhorar ainda mais e conseguir sim essa vaga pro Champions, tá, pessoal? Mas, obviamente, tem que treinar. A Loud agora vai jogar daqui 2 semanas e meia no dia 27, pelo menos no VLR tá dizendo que vai ser pelo menos a partir do dia 27 de agosto. Então ela já vai ter praticamente 2 semanas e meia aí de treino. Acredito que a Loud sim tem que melhorar ainda mais essa parte, principalmente da comunicação. A parte justamente do double duelista, a Loud vai ter que ingressar nesse double duelista. Acredito que mesmo com o nerf do Fênix pra ultimate dele, a Loud vai ter que melhorar essa parte. E tem mais a questão justamente dos mapas, que a Loud vai ter que realmente treinar mais mapas, caso consiga jogar. Porque assim, na verdade a questão do double duelista também vai muito com os mapas. Então a Loud conseguindo treinar exatamente essa parte do double duelista, também já habilita muito mais mapas para ela conseguir jogar. Mas a partir do dia 27 a Loud vai entrar em server e espero que a Loud, ela vai começar como se fosse ali numa semifinal, numas quartas de finais ali dos playoffs. Dependendo do confronto da equipe, vai ser uma partida muito difícil, principalmente por quê? Porque ela vai enfrentar times que já estão vindo do play-in, que vão ser times que já vão estar mais aquecidos, já vão estar ali talvez preparados com alguns mapas, porque vão ter jogado bastante mapas, os times que estão vindo do play-in, e são times muito, muito fortes, tá, pessoal? Então, quer seja os times do Tier 2 que tá vindo, né? Quer seja os próprios times da franquia. Então a Loud vai ter também muito tempo pra justamente ver os outros times. Então não é somente também focar nela, mas também focar um pouquinho nos outros times. Mas, se for colocar na balança, realmente a Loud tem que focar um pouquinho mais nela nesse momento. Então, pessoal, essa foi a minha opinião sobre os 2 confrontos que aconteceu. Por mim, se eu colocar na balança, foi resultado muito bom, principalmente porque a Loud conseguiu se classificar para os playoffs. E quando perdeu, quando ganhou muito bem contra a G2, e quando perdeu contra a Thieves, conseguiu ainda assim tornar a série muito mais difícil, mesmo iniciando muito mal, principalmente nas primeiras metades de cada mapa. Por mim, é um time que está se mostrando ser muito resiliente, pelo menos, né, que está vendendo caro as derrotas. Então, no geral, por mim dá pra sim manter as expectativas nessa Loud. Não expectativas tão altas, como diz, mas expectativas como um todo dá pra sim se manter. E criar essa expectativa realmente da Loud conseguir jogar no Champions. Porque jogando no Champions, amigão, aí esse projeto tá mais do que realmente pago. E principalmente pagar, por exemplo, multos como o do TKzinho faz ainda mais sentido pro Jean tirar o escorpião do bolso, né? O Jean e o Bruno play hard. Então é isso, pessoal. Essa foi a minha opinião em relação a esses confrontos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pode também estar comentando aí embaixo, nos comentários, o que você acha também. Quais são as expectativas para esses playoffs que a Loud agora vai ter. Se vocês acham que a Loud realmente pode vir jogar aqui em São Paulo, né, nas finais do VCT Américas. E se também pode também ir para esse Champions, tá, pessoal? E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. E é isso. E esse foi mais um vídeo do canal Diário de Laudete. Muito obrigado por tudo.